Agora ouçam essa, Augusto e Zé. Defesas de políticos enrolados na Lava Jato deflagraram uma nova ofensiva para tentar derrubar os quadrilhões, diz o site O Antagonista. A estratégia é usar parte das mudanças do pacote anticrime para invalidar a tese de que os políticos se associaram e participaram de um esquema de desvio de recursos públicos da Petrobras, entre outros braços da estatal. Um dos caminhos é aplicar a determinação da nova lei de que a denúncia não pode ser recebida apenas com base em delação. Antes, a legislação sobre organização criminosa já deixava expresso que ninguém seria condenado com base exclusivamente em depoimento de colaborador. A discussão vai ser apresentada ao Supremo já na denúncia do PP. Por 3 votos a 2, a segunda turma do Supremo recebeu a acusação do Ministério Público Federal contra 3 deputados e um senador do PP, justamente por organização criminosa. Os advogados vão sustentar nos recursos que a acusação foi baseada apenas em delação, assim como apontaram os votos de Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes contra a abertura da ação penal. A denúncia foi aceita em junho pelo colegiado, mas os acusados ainda recorrem para evitar a instauração da ação. Viraram réus os seguintes políticos do PP. Olha só, gente boa, hein? Eduardo da Fonte, deputado, Arthur Lira, Aguinaldo Ribeiro, esse foi ministro do PT também, e o senador Ciro Nogueira, sempre ele. Zé Maria Trindade, passo aí a bola, começa a notícia contigo. Olha, Silvio, é preocupante e essa é uma notícia que faz sentido completamente e nós já falamos sobre isso aqui. A defesa dos quadrilheiros e a defesa dos acusados no Supremo, essas defesas estão estudando ali porque sabem que o Supremo Tribunal Federal ainda é um terreno virgem para vários debates. O primeiro era essa história aí de que o réu delator fazia parte da acusação e o Supremo engoliu. Essa era a primeira questão que nós antecipamos aqui. A segunda é formação de quadrilha. O Supremo precisa definir de uma vez por todas o que é formação de quadrilha. Há sinais claros de que no Supremo pode mudar o entendimento jurídico do que é esse crime de formação de quadrilha. Até então, formação de quadrilha é quando se unem mais de três ou mais de três, né, que tenham funções específicas e que tenham se reunido exatamente para cometer crimes. A defesa de que nesses casos aí não há esse objetivo de reuniões para cometer crimes. E outro que ainda é virgem no Supremo e que deve ser julgado é a ordem de julgamento. É o seguinte, alguns advogados e juristas dizem que um juiz não pode pensar projetos como fizeram em alguns casos, Lula reclama disso, que a ordem tem que ser a ordem de entrada, a ordem de protocolo. Veja que absurdo, mas enfim, é um argumento jurídico. E por fim, Silvio, não está completamente explorado o termo delação premiada no Supremo. Então, é verdade, o Supremo, então, será a terra de novos julgamentos e esses temas que eu antecipei aqui são virgens do Supremo e que devem ser julgados, acionados aí pelos advogados de defesa. Eu não acreditava, mas depois que o plenário do Supremo entendeu que o réu delator faz parte da acusação, eu não duvido de mais nada, viu? Bom, a criatividade do Supremo é infinita, né, Zé? Esses caras são imaginosos. Uma das melhores, envolvendo a delação premiada, aí Supremo, deputados, tal, eles jogam juntos. Criaram o seguinte brasileirice. Eu sou do delator premiado, aí eu estou falando sobre um crime lá, estou ouvindo sobre um crime que eu confessadamente pratiquei e tal. Aí eu falo, olha, a propósito eu quero falar de outro crime que não pode. O senhor pare, por favor, porque aqui nós só ouvimos revelações sobre o crime que está sendo investigado. Outro não, só procure qualquer delegacia e tal. Quando se chega a isso, nada me espanta. O Supremo, no julgamento do caso do Francenildo Costa, o caseiro da mansão frequentada pelo então ministro Antônio Palocci, que teve a conta bancária estuprada, né? A sua conta na Caixa Econômica,
eles inventaram do Supremo, graças ao Gilmar Mendes, o seguinte, era o crime encomendado sem mandante. E ficou evidente que encomendaram para o presidente da Câmara a quebra do sigilo. O Palocci era o mandante, só que ele foi absolvido. Então, o Brasil criou, o Supremo criou, crime encomendado sem mandante, não tem mais em nenhum lugar do planeta. Agora, como lembrou, eles acabaram de criar o quê? Os quadrilheiros sem quadrilha. Você tá cheio de quadrilheiros, você pegou todos eles, a turma que se juntou e roubou, mas não tem uma quadrilha. Então, pelo menos, deviam fundar um clube dos cafajestes, que isso existe, é mais tolerado pelo Brasil, e aí não se fala mais em quadrilha. Deve prender, porque são ladrões, mas são ladrões porque são sócios do clube dos cafajestes. E você citou um episódio que eu me lembro muito bem, Zé Maria também deve se lembrar, estamos falando de 2006, né, quando numa decisão inédita do Supremo Tribunal Federal, o César Peluso, ele atendeu a um pedido do então senador Tião Viana, do PT do Acre, que depois viria a ser governador, e interrompeu esse depoimento do Francenildo. Esse dia foi inacreditável.